E é dia 3 de fevereiro, um dia em que Moçambique celebra os heróis que fizeram parte deste processo de libertação, que fizeram parte desta vitória que vivemos agora, onde Moçambique pode se chamar independente. Vamos falar um pouco sobre este fator que gera algumas incongruências, tendo em conta que o povo moçambicano considera que não é uma fase ideal para celebrar. Podemos perceber em vários locais, várias pessoas que se fizeram à rua para vender e para continuar com os seus trabalhos, com a sua rotina laboral, alegando que este não era um dia de celebração, mas sim um dia de trabalho, porque havia muito por se fazer. Um dos pontos governo atual e afirmam que a luta ainda é maior. Vamos debater em torno deste assunto com os nossos dois convidados que já se fazem presentes cá no estúdio. Começo mesmo por João Mação, que é um convidado que tem feito parte do nosso programa. O assunto, 3 de fevereiro, o que é que lhe remete? Hoje não vamos começar da mesma forma com o ponto prévio, porque acredito que este é um assunto atual e interessante. O que é que lhe remete este tema? Muito obrigado, cara jornalista. Eu quero saudar nesta noite os telespectadores desta televisão. Quero saudar o meu colega do painel, o presidente Enoch, e também a equipe que está encarregue nesta noite. Neste processo todo, digamos, da televisão, porque é fundamental. Olha, respondendo à questão que me coloca, nós devemos reconhecer que o eclesiasta, para aqueles que são cristãos, ele começa de facto a refletir-se na vida das pessoas, dos moçambicanos, do mundo em geral, quando dizia que cada coisa tem o seu tempo. E eu começo, de facto, a sentir isso na pele, que cada coisa tem o seu tempo. Nós ontem vangloriávamos com as datas comemorativas, porque foram datas que, através de um decreto, o governo de Moçambique, quando em 1975 fica independente, estatua essas datas. Nós temos, por exemplo, a data de hoje, 3 de fevereiro. 3 de fevereiro é a data que morre o Eduardo Mondlane, aquele que foi descrito como arquiteto da Unidade Nacional em 3 de fevereiro de 1969. E esta data foi decretada como feriado nacional. E nós todos sabemos, viemos ao longo exatamente deste tempo, não é, com essas informações oficiais de que 3 de fevereiro é feriado nacional. E nós não negamos que, de facto, 3 de fevereiro é feriado nacional. Mas há um novo paradigma que nasce no nosso país e que nós não podemos negar, é de termos um povo que começa a não reconhecer, começa a desconfiar a história de Moçambique, começa a colocar em causa exatamente aquilo que foram as conquistas da luta armada de libertação nacional numa sociedade democratizada hoje e numa sociedade que viveu ao longo destes 50 anos num cenário de um partido-estado que sempre usou a repressão de um povo e esquecendo que um dia, é por essa razão que eu iniciei com a introdução do eclesiasta, de que cada coisa tem de facto o seu tempo.
Eu quero concordar consigo porque eu vi algumas entrevistas, inclusive a entrevista mesmo da televisão Ação, em que foram inquirir algumas pessoas. As pessoas disseram taxativamente de que nós não reconhecemos esta data. Olha, quando as pessoas, os governados, neste caso, eu vou buscar a teoria de um grande amigo, o Salomão Mushang, que dizia o seguinte: quando os de cima já não mandam os de baixo já não obedecem os de cima. Quando os de cima não mandam os de baixo não obedecem os de cima. É exatamente aquilo que nós estamos, de facto, a assistir no nosso país. Cresce esta nova onda de colocar em causa as datas nacionais. E nós vamos longe. Vai chegar, de facto, uma certa altura em que, se o Estado moçambicano não mudar o cenário que o Moçambique vive agora, a nossa história vai estar, de facto, colocada em causa, porque nós estamos a chegar num estágio em que o povo... 3 de fevereiro é aquela data que nós todos sabíamos. Estaríamos aqui a falarmos das figuras como Eduardo Mondlane, como outras pessoas, mas aquilo que eu pude a perceber, as pessoas já não querem saber nada da Frelimo, não querem saber nada da história. As pessoas querem saber de um novo Moçambique, de um novo impacto social que se calhar possa trazer outras abordagens. E eu digo mais, quando eu falo das datas comemorativas, lembram que nas fontes oficiais, desde 1975, nós sabíamos nas fontes oficiais que o Alberto Spande foi o primeiro homem a atirar em Chai, mas a história desmentiu a ele. Nós tomamos conhecimento nas fontes históricas de que o Eduardo Mondlane morreu numa carta-bomba, numa encomenda da carta-bomba, no escritório em Dar es Salaam. Mas o Joaquim Chissano, então presidente de Moçambique, disse ali na Praça dos Heróis que o Eduardo Mondlane não morreu no escritório, morreu em casa de uma amiga de nome Betty King, na marginal de Dar es Salaam. Isto está a levantar, de facto, um grande problema. Joaquim Chissano. Quem é Joaquim Chissano? Joaquim Chissano foi o presidente da República deste país. Disse ali na Praça dos Heróis. Isto... Eu percebo perfeitamente seu não, sabe desta vertente, porque nós vamos entrar mais a fundo para falar um pouco sobre a história que nos foi contada e o que atualmente vem aparecendo, porque foi uma proposta que Joaquim Chissano deixou ficar para todos os moçambicanos. Disse que os moçambicanos, os jovens, da melhor forma, deveriam ir atrás da história do Moçambique. Eu queria muito que segurasse o seu fio de pensamento. Sim, mas se me permitirem 10 segundos, só quero terminar em 10 segundos. Eu não estou a extravasar. Apenas queria complementar a questão que me coloca de hoje termos um 3 de fevereiro, em que as populações aparecem publicamente e dizem que já não reconhecem o 3 de fevereiro. Aliado à questão que colocou a mim sobre o tal decreto, o decreto do Venâncio Mondlane, que ontem tornou-se público e entra em vigor hoje, de que ele, na qualidade de presidente, do presidente eleito pelo povo, revogava o 3 de fevereiro e passamos a ter o 18 de março como feriado nacional. Eu sabia que queria chegar a esta parte, mas vamos assim, Enoque Jala. Quando se fala de 3 de fevereiro, e olha para a figura de Eduardo Mondlane com a sua expectativa, a sua visão ambiciosa em relação a Moçambique, em relação à unidade nacional, em relação a esta não presença de diferença entre os próprios moçambicanos, percebemos atualmente um ponto muito interessante, é que a nível internacional encontram-se pessoas que são de Moçambique, mas de alguma forma não se conhecem ou não se identificam porque não são da mesma província. E é um dos fatores que Eduardo Mondlane defendia que não deveria ser levado em conta. Como é que olha para esta questão da unidade nacional, esta questão da luta pelo mesmo objetivo? Não vamos falar assim, sob o ponto de vista daquilo que está escrito, como Eduardo Mondlane escreveu.
como se vive atualmente? Vamos descer um pouco para esta crise que o país viveu. O que é que esta crise revelou sobre a questão da unidade nacional? Quanto à unidade nacional, para mim, segundo o meu ponto de vista, quando levantou as primeiras palavras, falou também de neopotismo. Exato. Para mim... Exato. Acredito que o microfone não está ligado. O João Massango vai passar o seu. Estava? Mas acredito que tem alguma interferência. Pode continuar. Sim, o assunto de Moçambique tem a ver mesmo com o próprio neopotismo. A unidade nacional, como se diz, nós não temos o país de Mondlane. Mondlane sonhou um país diferente que este. E Eduardo Mondlane é reconhecido como herói nacional, como presidente de todos. Sim, como arquiteto da unidade nacional. Não podemos esquecer quanto a isso. Ele queria a união, queria a democracia, queria as liberdades, que de lá para cá nós só vimos um divisionismo total. Que aqueles que pertenciam às seitas partidárias diferentes, eles não tinham que ter direito a nada, nem tinham que ter um reconhecimento dentro deste país. Eram inimigos. Isso está a dividir o país até nos dias de hoje. Para lembrar, quando o presidente levanta o neopotismo, para mim, digo que isso pode ser uma brincadeirinha, porque ele não nos mostrou isso. Ele falou muito de unidade nacional, antes de levantar a bandeira, antes de tomada de posse. Mas o que vimos depois é o contrário. Não temos nenhuma sociedade civil, a não for que pessoas do partido Frelimo fazem parte deste governo. Significa que aqueles que pertencem aos outros partidos não fazem parte deste país. Nunca vimos em nenhuma empresa pública ou com um administrador não executivo a pertencer, a fazer parte do partido Frelimo. Isso é que fere a este povo. Nós, como fizemos uma leitura no passado, que nós estávamos a vender o nosso país, nós tomamos conta deste país e dissemos que nós não somos isto, nós somos desta cor, nós queremos a liberdade, não queremos vender este nosso país. Fomos afastados e não temos direito nem de uma bolsa. Acredita que a unidade nacional ainda é um enigma que os moçambicanos devem procurar alcançar? Não existe unidade nacional. Exato. Uma das coisas que podia ser uma amostra de unidade nacional, logo que o presidente da República começou a anunciar, e as pessoas queriam ver se tem um homem da sociedade civil, aqueles homens rígidos que nós conhecemos, não as cor partidárias, porque a natureza do próprio partido Frelimo nunca colocaram ninguém. E quem seria o presidente Chapo para começar a colocar inimigos do povo dentro do seu governo? E isso vai enfermando este país, porque tem pessoas que pensam, aqueles que pensam ao contrário. É por isso que este país não cresceu de 1975 para os dias de hoje, porque quem se levantava, mesmo se fosse um diretor de algum sítio dentro do partido Frelimo, nós conhecemos muitas figuras que foram afastadas porque eles disseram de que não, isto não é assim, nós temos que andar assim. E então eram ideias contrárias, tinham que ser afastadas. E o país hoje vive o que vive por causa disso. Exato. Então precisamos de refletir se queremos um país no seu verdadeiro sentido,
não podemos matar os nossos inimigos. Aqueles que nós chamamos o pessimismo, mesmo dentro das empresas, é muito importante. Nós não podemos aceitar um diretor, um PCA dizer sim. Ele procura um pessimista para dizer não, isto não vai ser fácil nada. Mas lá dentro deste partidão só querem aqueles que dizem sim, sim, e venderam o país a si mesmo. Enoque Jala, fomos de forma um pouco mais profunda, olhamos para Eduardo Bongani, 56 anos após a sua morte. Hoje se celebra dia 3 de fevereiro e no ato da celebração o presidente da República, Daniel Chapo, disse que a corrupção, o nepotismo, o amiguismo, entre outros aspectos, constituem fenómenos que minam o desenvolvimento socioeconômico do país, fatores que devem ser erradicados para o bem de todos. Vamos conferir esta peça de reportagem e voltamos para o debate. Durante o seu discurso alusivo ao Dia dos Heróis Moçambicanos, o chefe de Estado, Daniel Chapo, disse não haver fórmula mágica que pode tirar o país da crise socioeconômica em que se registra, se antes diagnosticar os problemas que enfermam a maioria. Dos males apontados por Chapo, o destaque vai para a corrupção, nepotismo e amiguismo, que, vezes se conta, minam o funcionamento das instituições no seu todo. O comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança explicou que esses fenômenos têm provocado atrasos significativos e promissores para a saúde da economia a vários níveis. Ela impõe que haja em nós o respeito pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos e deveres fundamentais, pela isenção, pela honestidade, pela integridade, pela responsabilidade, pela transparência, pela competência e, sobretudo, no serviço público ou na gestão do erário público. Esta batalha pela independência econômica, no contexto atual dos imensos desafios, impele-nos que todas as energias congregadoras sejam mobilizadas, estimuladas e aproveitadas. Para o alcance do bem comum, o Presidente da República quer implantar o que considera alicerce da independência econômica, com combate à corrupção e tantos outros males que enfermam a sociedade e o Estado. Significa que este combate requer a participação de todos, desde os combatentes, com a sua experiência, juntamente com a energia dos mais jovens. Povo moçambicano, materializar a agenda da edificação da independência econômica exige um compromisso de todos. Somos chamados a canalizarmos todas as forças disponíveis para a construção de um Moçambique cada vez mais harmonioso, de estabilidade política, econômica e social e capaz de oferecer iguais oportunidades a todos os moçambicanos, independentemente da sua filiação política, religiosa ou étnica. Na ocasião, Chapo sublinhou a necessidade de se honrar todos aqueles que deram o melhor de si por um Moçambique livre e democrático, país que se vai impondo na arena internacional. João Massango, são termos que já fazem parte de vários discursos em Moçambique. Falar de nepotismo, falar de amiguismo, falar de corrupção tem sido cada vez mais comum. Eu quero saber sobre a profundidade da tentativa de acabar com estes fenómenos. Acredita que se está a levar em conta, tal como disse que pretende Daniel Chapo, acredita que as suas intenções podem se materializar? Falando neste intervalo, são 5 anos, é um período em que os moçambicanos esperam ver mudanças. O que é que prevê ou antevê em relação a este pronunciamento? Não, as intenções do presidente, na minha ótica, não são benéficas, são maléficas. Só por uma razão bastante simples. De que forma? Exato. Uma razão bastante simples. Esse tipo de discursos aqui não começa hoje. É quando nós falamos, por exemplo, do nepotismo. Quais são os membros dos partidos políticos que nós conhecemos, não é? Que na Assembleia da República está lá a mãe, está lá o filho, está lá o primo, está lá a sobrinha.
Mas... Todos esses 4 são deputados da Assembleia da República. O presidente da Assembleia da República, a filha é deputado, e depois estamos a falar do nepotismo. Nas empresas públicas ou na função pública, não é? Nós vamos a perceber que aquele ali é filho do fulano X, mesmo sem competência profissional. Porque aquele ali é filho do membro X do governo. Nós estamos aí a versar a questão do nepotismo. Continua até nos dias de hoje, quando nós falamos da corrupção, esse que mina para o bom funcionamento de um Estado, esse que coloca em causa o Estado moçambicano, a corrupção. Sinceramente falando, nós não estaríamos a discutir hoje a situação da corrupção, porque se nós recuarmos no espaço e no tempo, mesmo no próprio dia da tomada de posse, foi o discurso mais emblemático em que todo mundo escutamos, por mais que nós estejamos no sítio, mas as informações chegaram. Exato. Na Frelimo, não há nenhuma vontade, primeiro, de combater o nepotismo. Segundo, não há nenhuma vontade de combater a corrupção. Não há nenhuma vontade de combater aquilo que nós consideramos os males que coloca, de facto, em causa a nossa sociedade. É preciso, senhora jornalista, olharmos a situação de Moçambique hoje e atacarmos os problemas, os que são os verdadeiros problemas. Sabe quais são os principais problemas? O povo moçambicano. O povo moçambicano, sabe o que quer? Quer a melhor educação, sem corrupção. O povo moçambicano quer comida no prato. O povo moçambicano, sobretudo a massa juvenil, quer emprego. O povo moçambicano quer que alguém, independentemente de termos nas estatísticas, 60% de jovens, estou a falar de números estatísticos, em que um governo, até posso aproveitar dar esta minha dica, o presidente dizer o seguinte: encomendar, por exemplo, ao Instituto Nacional de Estatística, vamos lá fazer o recenseamento de jovens para o Estado atribuir o subsídio de desemprego. João Massango, nós estaremos a olhar para os cofres de Estado e não dava para perceber que existe uma dificuldade para efetivar... Quem te disse que nós temos dificuldades aqui no nosso país de dinheiro? É mentira. Por que nós Olha, não vemos este... Há um dado muito interessante, senhora jornalista, que eu preciso de te elucidar. Exato. Só para mais ou menos poder compreender como é que funciona o nosso sistema financeiro no nosso país. Exato. Alguém já veio publicamente declarar quando é que o Estado moçambicano ganha com os portos nacionais. Portos nacionais, estou a falar Porto de Maputo, João Massango Porto está a da dizer Beira. Que os cofres têm dinheiro. Muito dinheiro. Só não está a ser muito bem dinheiro. gerido. Para além, para além de nós estarmos aqui a trazer a questão, por exemplo, dos recursos, quando é que o governo já veio declarar ao povo moçambicano que, olha, desde 2004 que nós estamos a explorar o gás de Temane, que é bombado para a África Sul, o Estado moçambicano tem tanto. Quando é que o governo de Moçambique já veio dizer, desde a exploração de gás do Rovuma, não é? Que vai para a Europa, que vai para os países da Ásia, quando é que o Moçambique tem? Quando é que o governo já veio dizer nos recursos minerais? Estou a falar de rubijo, ouro e tantos outros. Quando é que o governo já veio declarar do mar, de 2.700 quilômetros da água? O que nós sabemos são queixas, anualmente. O Estado moçambicano perde cerca de 265 milhões de dólares pela pesca furtiva. Nós estamos a traduzir um cenário bastante interessante que nós pretendemos para podermos alcançar os objetivos. O presidente da República de Moçambique, na minha ótica, não deveria se concentrar em discursos, mas sim deve se concentrar em ações para resolver os problemas candentes. Eu gosto disso, queria perceber assim de forma mais profunda. Acabar com o nepotismo, com a corrupção, com o amiguismo, seria uma forma de desenvolver Moçambique como solução, deixando este lado econômico-financeiro que disse que existem condições. Vamos olhar sob o ponto de vista de gestão, vamos olhar sob o ponto de vista de responsabilidade das pessoas que estão em frente deste processo. Olhando para estes 3 pontos, é possível ter um Moçambique melhor em 5 anos? É possível.
Eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos primeiro, por exemplo, na fase do amiguismo. Sabe por que o nosso país nunca desenvolveu? É por colocar indivíduos em cargos governativos por amizades. Não é? Este fulano. Eu conheço amigos que foram colegas nos caminhos de ferro, não é? Do presidente da República cessante, a partir de vários ministros que estavam ali. Será que não havia cidadãos aqui no nosso país que poderiam, de facto, ocupar aqueles cargos governativos? É o amiguismo. É o amiguismo que nós devemos combater. Nós precisamos de buscar. Até devemos olhar. O Massango está na oposição. Será que ele é capaz, é competente? Ele pode, de facto, resolver este assunto? Mas nós vivemos num cenário em que, quando você não coaduna com a cor daqueles que dirigem, organizam ou desorganizam o Estado, você muitas das vezes não chega a atingir o patamar daquilo que nós queremos, por causa do amiguismo. O nosso país perdeu, ao longo sobretudo dos últimos 10 anos, de amigos que eram escolhidos para estarem no governo. Estar no governo representa um comprometimento, uma atitude, não é? Daqueles que estão, de facto, a governar. Não, é interessante a gente trazer essa abordagem para o povo, para o povo poder perceber, porque o presidente que nós temos hoje, ele fala do nepotismo, amiguismo e mais o quê? Tem mais, fala da corrupção, entre outros pontos. E mais um ponto aí. Mas são exatamente esses pontos. Dizia que há bem pouco tempo, todo mundo ouviu, que nós não podemos olhar as cores partidárias. Esse discurso de cores partidárias ouvimos ontem com os outros, que bastava alguém ser competente. Então, por que nós continuamos a barcar com este cenário do amiguismo, mesmo este governo que está há 20 dias? Considera que a máquina do governo que foi agora estruturada é de amiguismo. Esta máquina governativa, senhora jornalista, registro que eu vou te dizer, não vai trazer qualquer tipo de solução. Sabe por quê? Por causa do amiguismo. Nós precisamos, sim, nós precisamos de trazerem pessoas com comprometimento, com habilidade. Pessoas que têm missão de fazer valer, cujo maior ganhador é o povo. É por essa razão que nós estamos toda hora a falar, estamos toda hora com o martelo a bater o mesmo prego, para que isto entre. João Massango já está aqui animado, mas infelizmente temos que gerir o tempo sobre o pronunciamento de Daniel Chapo. Anima-se quando as perguntas é para animar. Exato. Enoque Jala, o espaço é todo seu. Sim. Primeiro, nós tínhamos que fazer um diagnóstico da máquina governativa do presidente Chapo. Essa é que é a primeira coisa. Eu já tinha dito na primeira parte que o governo do presidente Chapo já espelha o próprio nepotismo, o amiguismo, porque não vimos ali nenhum membro da oposição. Eles até podiam argumentar, e não só. Se for a ver, conheço um bairro onde eu cresci, o bairro da Polana Caniço. Exato. É lá onde o presidente Comite, os chefes, o Polana Caniço, hoje chamam de Samarchil de Dois. Exato. Eu cresci muito perto dali. O que fizeram ali, no meu bairro, onde eu estava, do lado onde eu estava, nunca vimos estrada. Hoje aquilo transformou-se em valas. Mas bastou um bairro ser escolhido com chefes. Aquilo tem todo o sistema de drenagem, uma coisa que nós nunca vimos. Tem pavimento nas estradas, tem prédio, tem sistema de comunicação. O que isso significa? Significa o nepotismo. Os que são administradores deste país, administram o município, eles foram direto para a casa do chefe para os favores que o chefe deu e começarem a construir na zona do próprio chefe. Isso é uma coisa muito simples que até uma criança consegue ver. E vamos lá ver. Neste governo, para ver, não tem ninguém. Por exemplo, no início da democracia em Moçambique, vimos muitos diretores
das universidades, Exato. professores, a perderem os seus postos de diretoria. Isso por quê? Sim, porque eles eram da oposição. São muitos que são figuras emblemáticas até hoje em dia. Ficamos admirados vermos o presidente começar a colocar algumas pessoas como membro da Santa Ceia, não sei o quê. Outros nem chegaram de tomar posse. Isso mostra aquilo que nós sempre falamos aqui. O presidente Chapo, já fizemos um diagnóstico que este senhor não tem pés para andar. Ele continua a fazer a continuidade. Muitas pessoas que pertenciam à oposição não têm emprego hoje, foram afastados dos seus serviços. Está aqui o meu amigo Massango, trabalhava no Conselho de Administração dos CFMs. Ele chegou a perder emprego, foi indenizado quando viram de que este senhor era da oposição. Hoje está na rua. Ninguém sabe como é que o Massango vive. O nepotismo no país. Isso faz parte do tal nepotismo e levaram o lugar do Massango. Colocaram outras pessoas. E isto é moluenice. Não tem outra. Não tem outro nome. Nós podemos debater mais à frente. E eu queria perceber, sob o ponto de vista de combate à corrupção e sob o ponto de vista de tentativa de acabar com este amiguismo, ainda há espaço para os outros setores que ainda faltam as nomeações? Como é que Daniel Chapo pode vir a tornar cada vez melhor esta questão? Ou melhor, como é que ele pode vir a efetivar as suas palavras, o seu desejo, a sua intenção? Ou considera que já é tarde? Primeiro, nós temos que pensar como é que o livro que teve falha foi construído. Primeiro, disseram de que chamaram os jovens OJM para liderar aquele grupo. Isso era nepotismo. É o que nós vimos em várias redes sociais, na comunicação social. E hoje nós tivemos o resultado dos nossos livros em Moçambique. De verdade, existir espaço para resolver esses problemas de corrupção. Podiam existir, mas não vão existir porque nós levamos os nossos irmãos, os nossos compadres para o serviço do Estado. Aqueles que fazem parte da nossa família. Eu levei o meu filho. Já vimos ali na Assembleia da República uma família inteira. Pai, filho, mãe, não sei o quê, estão ali e ninguém diz nada, ninguém se pronuncia. E isso mostra que este país não tem pés para andar. Exato. E ninguém está a dizer nada. Como é que eu vou disciplinar as pessoas? Dizer se aqueles que mandam este país, o número 2, tem lá todos os filhos e netos. Não é possível. Não temos como resolver esses problemas. Por outro lado, o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, apelou durante as festividades do dia 3 de fevereiro ao governador Pio Matos e ao comandante da PRM para deixar o povo em paz. Dando continuidade a este assunto sobre o nepotismo, vamos olhar para o pronunciamento de Manuel de Araújo. Após a cerimônia do Dia dos Heróis, na praça do mesmo nome, a nossa equipe de reportagem... doutor, hoje está... Edil de Quelimane, Manuel de Araújo, reage em torno da situação atual da província e manda recado para o comandante da PRM para pôr a ordem na província, ou seja, deixar o povo em paz. O autarca lamentou a morte dos 3 régulos assassinados no distrito de Namacura e do antigo combatente que foi morto por motivos até então são dadas como desconhecidas no último domingo nesta parcela do país. Nós queremos aceitar essa mão, mas ele tem que dar o primeiro passo, informando ao senhor comandante provincial da polícia para deixar de perseguir aos moçambicanos. Aquilo que aconteceu em Morumbala, o senhor governador disse que não sabe as causas e as razões. Mas nós podemos explicar ao senhor governador, ou ele podia estar a descansar ou então a dormir.
tem havido caça ao homem nesta província. E é a Polícia da República de Moçambique, é o Cernic que tem estado a caçar jovens e mulheres. E o povo que não tem proteção, que não vê proteção do Estado, acaba se protegendo a si próprio. Um extremo acaba gerando outro extremo. A violência acaba gerando a violência. Se nós queremos paz, o primeiro a baixar as armas deve ser o senhor comandante provincial da polícia, o senhor comandante e o chefe do Cernic. Porque ainda ontem, está ali o senhor procurador provincial, ainda ontem houve um assassinato de 3 régulos aqui em Nova Curra. Quem os assassinou? Essa é uma pergunta que não cala. É extremamente importante que a nossa polícia respeite os direitos humanos. Nós estamos num Estado de direito democrático. Em Moçambique não há pena de morte. A Constituição da República de Moçambique proíbe a pena da morte. Mas a nossa polícia assassina a cidadão. Araújo foi mais longe ao afirmar que estes atos são organizados pelas autoridades competentes na província da Zambésia. O nível de ódio perpetrado pelas autoridades competentes. E quando o povo se sente indefeso, acaba se organizando e acaba atacando e acaba se defendendo. Portanto, senhor procurador, senhor comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, ponham ordem nesta casa. Nós não queremos mais sangue. Hoje é dia dos heróis, queremos celebrar os nossos heróis. Não queremos chorar os nossos heróis. Esta é a mensagem que eu trago para este dia. Por isso estamos aqui, para dizer, dentro das instituições, e fazer ouvir ao povo daquele que se sente indefeso. Porque a Procuradoria-Geral da República deve defender a todos os cidadãos. Por outro lado, a quando da cerimônia do Dia dos Heróis Moçambicanos, Pio Matos, governador da província da Zambésia, em seu discurso reconheceu que existe insegurança nas comunidades da província da Zambésia, na região centro de Moçambique. É verdade que nos últimos tempos temos sentido a violência a nível das nossas comunidades. E isso é mau sinal. É sinal de que a moral, o respeito pela vida, o respeito pelo bem público, o respeito pelo bem dos outros está sendo violado. Isso é mau. Pensarmos que podemos destruir o que é dos outros, porque o que é dos outros também é teu. Então, aí reside a nossa capacidade e a nossa necessidade de termos que combater de forma unida este grande mal. Este mal não é do governo do dia, é o mal de toda a sociedade. Destruir o bem público é muito mau. Ainda ontem assistíamos em Murumbala um ato bárbaro, bastante nojento, um bárbaro desumano, um ato que não tem explicação. Por que acontecer? Por que decapitar uma pessoa que nada de mal fez, que estava na sua residência tranquilo? Por que matarmos-nos entre nós? A vida só pertence a Deus e a mais ninguém. Ninguém tem o dever de poder tirar vida a alguém. Então, algo está muito mal. Temos que continuar todos nós. De referir que essas palavras foram deixadas nesta segunda-feira, a quando das cerimônias do Dia dos Heróis Moçambicanos na cidade de Climane, onde participaram várias individualidades e que não houve violência durante as atividades. Da cidade de Climane para a televisão Ação, Crescêncio Fernando. E podemos ver um governo composto por 2 partidos, onde Manuel de Araújo reclamava de existir uma tentativa por parte da polícia, onde reclamou de alguma forma do partido no poder ou da Frelimo de alguma forma de estar a instigar a polícia a incitar a violência ou acabar com as vidas humanas. Como é que olha para este pronunciamento, este posicionamento de Manuel de Araújo, tendo em conta esta celebração do Dia dos Heróis? João Massango. Olha, é preocupante. Nós temos que dizer isso aí, porque se nós queremos a paz no nosso país, é preciso que nós corremos
para aquilo que é preocupante, aquilo que preocupa a nossa sociedade. Eu estava a acompanhar atentamente, aliás, vi ontem, ainda hoje, o discurso do Manuel de Araújo por causa desta atuação exacerbada da Polícia da República. Nós não podemos negar que a polícia é o móvel de crime no nosso país. A polícia tem um papel de proteger os cidadãos, a polícia tem um papel de garantir a lei e a ordem. E eu não estou a perceber, sinceramente falando, porque nós temos um novo governo, viemos de uma onda de assassinato. Foram 400 irmãos que foram assassinados pelas balas de polícias. Temos até hoje cerca de 5.000 pessoas que estão ainda nas cadeias, sem julgamento, a serem torturados, a serem massacrados. Temos cerca de 1.700 pessoas que estão nas unidades sanitárias. Por onde é que o país de facto corre? Por onde é que nós vamos? Até que certo ponto nós vamos institucionalizar a morte dentro de Moçambique. É preciso que uma das coisas que nós pretendemos fazer é esta reconciliação polícia-comunidade. Quanto a esta caminhada, Pio Matos e Manuel de Araújo, vamos olhar um pouco para estas reclamações, sob o ponto de vista da forma como Pio Matos está a governar a província. Manuel de Araújo traz alguns pontos de reclamação. Vamos olhar para esta diferença. Há duas coisas que nós precisamos aqui de trazer, se a gente buscamos aquilo que foram de facto as reações. Há correlação de opiniões. Exato. Porque a questão do fundo é exatamente esta questão do valor à vida. Exato. Senhor jornalista, na República de Moçambique não há pena de morte. Na República de Moçambique está lá plasmado a nossa Constituição. O cidadão tem direito à vida, está na Constituição da República. São direitos fundamentais que é nos consagrado. O que é que mudou desde a realização das eleições no dia 9 de outubro de 2024? Por que o país nosso como Moçambique, o nível da chacina, o nível de assassinato cresceu? São exatamente essas coisas que nós precisamos de trazer agora à tona. E como é que nós devemos sair exatamente desta? Olha, sabíamos que isto acontecia na província de Cabo Delgado por um grupo chamado de insurgentes que decapitavam as pessoas. Hoje, este assunto já está a correr em todo lado. Nós vimos em Morombala aquele líder que foi decapitado. Nós estamos a assistir a assassinato de indivíduos. É preciso que nós repensemos de facto o país. O ministro do Interior, quando foi empossado, tem uma coisa muito interessante que eu achei no discurso dele, quando veio dizer o seguinte: é preciso que a polícia se reconcilie com as comunidades. Exato. Por quê? Porque é um divórcio total. Hoje, o povo moçambicano deixou de ter medo com a polícia. Já não há respeito das comunidades com a polícia. Mas a Polícia da República desempenha um papel preponderante em que nós, como cidadãos, quando temos problemas, é lá onde nós devemos correr. João Massango, eu quero perceber um pouco sobre esta questão do direito à vida. Se o povo ou a população estivesse ligada a quem de direito, ao governo, que de alguma forma dá ordens à polícia, podia-se acabar com estas questões que têm acontecido? Olha, há uma coisa bastante fundamental aqui. Sabe quem é o comandante-chefe das Forças Armadas de Defesa e Segurança? É o Daniel Chapo. A voz do Daniel Chapo agora é fundamental. Exato. Basta ele dizer: polícia, parem de matar o povo. A polícia vai parar. Porque ele é comandante-chefe. Exato. Basta ele dizer: parem de matar o povo. A polícia vai parar de matar o povo. 2, é preciso a gente introduzir na mente da polícia. Não significa que pelo fato de você ser membro do Serviço Nacional de Investigação Criminal ou ser piqueiro, você está autorizado para matar. Porque me parece que as coisas no nosso país vêm exatamente nisto, que nas unidades ou nas especialidades da Polícia da República, existe a especialidade que está capacitado para tirar a vida das pessoas, o que está a fazer de facto a UIR. Nós sabemos que a UIR é a polícia anti-montia, mas é preciso a gente conter, porque você vai encontrar um povo sem arma. Qual é a necessidade de nós usarmos a arma para um cidadão indefeso?
Qual é a necessidade de nós usarmos a força coerciva para cidadão indefeso? Nos outros países, atenção, a polícia já não usa gás lacrimogêneo. Sabe o que usa? Usa os jatos de água. O Estado moçambicano também tem. Se você vê uma multidão, jatos de água nunca vai ferir. O que sabe o que é que faz? Vai molhar a pessoa. Devia-se olhar. Sim, nós devemos olhar exatamente isso. Gás lacrimogêneo não é boa, não é boa opção que a polícia usa. Acredita que, tendo em conta esta celebração, o melhor ponto a se levantar é a questão da preservação da vida humana? Logicamente, está na Constituição da República. Eu convido a jornalista a visitar a Constituição, vai estar a perceber que todo cidadão tem direito à vida. Não é, na República de Moçambique não há pena de morte. A pergunta que eu faço, por que é que o nível da chacina está a crescer no nosso país? Enoque Chala, vamos para si. Em relação ao pronunciamento, ao posicionamento de Manuel de Araújo sobre a figura de Pio Matos e também sobre a PRM não deixar em paz o povo moçambicano e sobre a não existência de pena de morte. Sim, eu vi um contraditório ali, porque o Pio Matos primeiro foi direto no assunto do secretário do bairro que foi decapitado, no caso, sim. E ele a defender que não, isto não pode ser, e esquecendo daquilo que aconteceu em outros momentos, onde a polícia vai para as comunidades e sequestra jovens e desaparece, dias e depois são encontrados mortos. Isso é o que não abona ao nosso país, não ajuda muito dentro do nosso país. E nós chegamos a um ponto do país estar em caos. Nós não podemos esquecer que não é só a província da Zambésia. Há dias atrás, há uma semana, nós estivemos aqui na província do Maputo, exato, onde a polícia foi sequestrar um jovem. E os populares não viram outro meio além de ir fechar a Estrada Nacional número 1 e são começar recorrentes vários casos destes. Não percebi. Têm sido recorrentes vários casos destes. E começar a queimar carros que consideraram de que eram carros da Frelimo, que era de Nagi. Eu várias vezes viajei a usar essa transportadora. De verdade, o presidente da República tem um papel preponderante para parar com a guerra, com um caso menor que podemos considerar que isto não é nada, só que isto vai crescer e amanhã nós não vamos ter saída. As coisas começam pequenos, mas amanhã o presidente da República não vai ter um espaço de parar, porque isto vai estar numa outra proporção. Então precisamos de começar a refletir que país é que nós queremos. O presidente da República tem a autoridade, segundo aquilo que o Massango disse, só afirmar, dizer de que isto para, a guerra parou. Exato. Sim. E tem um ponto que chamou a minha atenção durante o pronunciamento de Samora Machel Júnior. Ele falou um pouco sobre a questão da libertação do país, já houve esta libertação, mas falou ainda na necessidade da libertação do homem, do próprio homem. Ele acredita que ainda existe uma força que está a oprimir os moçambicanos. Comunga da mesma opinião, tendo em conta esta questão do direito à vida e outros aspectos que foram mencionados por Manuel de Araújo, comunga da mesma opinião de Samora Machel Júnior, que diz que ainda existe uma necessidade de se libertar o homem, não o país concretamente. De verdade, as liberdades são vastas. Não podemos olhar o país do nosso jeito. Nós temos que pensar que a libertação do homem parte a partir da própria educação. Libertar o homem não basta libertar o país das garras dos inimigos, mas a educação que este homem tem
conta muito. E muitas das vezes, para o caso moçambicano, o Moçambique que nós temos, não temos um homem liberto, não temos um homem livre, como nós podemos dizer. Se for a ver a educação que nós temos, não nos leva para nenhum sítio. Só nos leva... nós fomos ensinados que o homem, simplesmente a educação que nós temos, e nós nós estudamos para irmos trabalhar. Mas quando vem um nigeriano dentro deste nosso país, com uma educação do nível de 4ª classe, vai perceber que esse nigeriano vem com $100. Dos $100, ele vai te comprar a sua casa de alvenaria, vai te comprar por muitos milhões. Ele chega, aluga dentro da sua casa e ele começa com pequenos negócios. Significa que nós temos uma educação que os colonos, não só aqueles que saíram daqui, e os colonos, novos colonos, negros, eles não querem que nós nos libertemos disto. Primeiro, um dia que nós nos libertarmos no seu verdadeiro sentido, o nosso jovem vai ter capacidade, como em 1975, que o jovem tinha capacidade, podia empreender com a 4ª classe que nós tínhamos. Exato. Mas de lá para cá, a nossa educação foi afundando e hoje o mesmo jovem com 6ª classe que era capataz, não era capataz, mas era um escriturário de primeira, ele era uma série de coisas, começava negócio, não dependia do emprego no patrão. Hoje já é diferente. Com nível mais alto, que é a universidade, mestrado, vai perceber que os nossos jovens, depois desse nível, eles ficam em casa à espera estão a meter currículos todos os dias. Exato. Isso significa o quê? Que nós estamos incapacitados. De verdade, tem alguma coisa que está sendo incultado dentro da nossa educação. Nós não temos aquelas liberdades. Exato. Sim. Achei interessante este ponto e me levantou aqui uma questão para João Massango. João Massango, olhando para a educação, para a saúde, para a agricultura, 56 anos depois da morte de Eduardo Mondlane, que avaliação faz? Olha, mas antes de responder à questão que me coloca, eu achei interessante a sua análise do discurso do Samito Machel Júnior. Exato. Não é, na abordagem que fez sobre a questão da libertação do homem. Da libertação do homem. Exato. O grande problema é o partido do pai de Samito, que não quer libertar o homem. O partido do pai do Samito é Frelimo, não é? Que coloca de facto a encarcerar os homens e a sua mente humana. Ela percebeu que uma das razões é o diálogo. Qual é o problema para nós podermos resolver um problema que inquieta a nossa sociedade? E para nós podermos de facto acabar com os problemas que inquietam a nossa sociedade, precisamos de dialogar. Qual é o problema que o presidente Chapo tem agora de chamar o Venâncio Mondlane, chamar o João Massango, chamar os demais atores da sociedade civil e sentar para discutir Moçambique? Enquanto nós não pautarmos pelo diálogo, os problemas são exatamente estes. Agora, em relação à educação e à saúde, este é o primeiro ponto que, na minha primeira abordagem, eu estava a aflorar. A jornalista interrompeu-me. Hoje, nós estamos a discutir a educação, porque a educação é ela que é fundamental para a massificação da mente, a transformação do homem novo. Exato. Mas nós temos que olhar a educação, temos que olhar as metas e as políticas públicas sobre a educação. Mesmo com a nova ministra que nós temos hoje, se o cenário continuar igual aos anteriores governações, nós não vamos ter a qualidade que nós pretendemos. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o Ministério da Educação, que tem como, e sobretudo agora, que é o Ministério da Educação e Cultura, que é composto por indivíduos que vão ser nhonguistas no livro escolar, em vez de discutirem, sentar a produção de conteúdos
E, sobretudo, atualmente que o Ministério cresceu, está lá o ensino técnico profissional, o João ensino Massango, superior. infelizmente o tempo peço que seja um pouco mais sintético. Sou sintético Exato. na abordagem que eu de facto estou aqui a levar, mas eu preciso, se calhar, em trazer essa abordagem porque é fundamental. Exato. Sabe o que é que nós queremos? A luta principal é a fome, Exato. é o desemprego, é a saúde, é a educação, é transporte, é criar políticas públicas com vista a dar espaço a todos aqueles que não têm emprego. Olha, hoje há manifestação na rua, mas no dia que o presidente Chapo vai entender que o governo dele deve criar o subsídio do desemprego para todo aquele que não trabalha, pelo menos ter 5 mil por mês. Exato. A guerra acabou. João Massango, nesta segunda-feira, alguns munícipes da cidade de Maputo manifestaram apoio à proposta de Venâncio Mondlane, que sugere a alteração do Dia dos Heróis de 3 de fevereiro para 18 de março. Vamos conferir esta peça de reportagem. Após a cerimônia do Dia dos Heróis na praça do mesmo nome, a nossa equipe de reportagem seguiu a baixa da cidade com o objetivo de ouvir alguns cidadãos a respeito da data e seu significado. Ao entrar pela zona comercial da cidade das Acácias, o movimento era a miúde. Pouca gente a circular pelas vias, tanto de peões e comerciantes no local. Com a chegada de nossa equipa, os vendedores pouco se intimidaram com a nossa presença. Aliás, disseram que estavam cansados de falar às câmeras, porque, segundo eles, a maioria dos profissionais de informação nunca reportam a verdade como ela é. Volvido alguns minutos de conversações em deep background, os vendedores cederam e deram a entrevista à lente das nossas câmeras. Um dos nossos entrevistados disse que o dia 3 de fevereiro já perdeu sentido nos moçambicanos, porque desde o desaparecimento físico daqueles que lutaram para o bem-estar do país, não mudou nada. Irmão, para mim não mudou nada, entende? Eu, até agora, eu tenho 30 anos, nasci em 1994. Então, de lá para cá, para mim, parece que isso aqui já está pior. Porque na altura, quando eu ia à escola, tínhamos lanches nas escolas, mas agora não. Tínhamos carteiras, agora não. Onde é que estão? É através da Frelimo. Então, nós não queremos a Frelimo. Para mim, hoje não é dia dos heróis. Dia dos heróis é dia 18. Agora, você sabe muito bem que isso aqui já está arder, mas não há como. Mas o que vocês acham? Primo. Nós estamos a trabalhar, eu queria dizer que melhor voltar ao trabalho. Você mais ir. Sabe que nem disseram, oi mãe. Não é fácil, meu irmão. Você está a ver a Moçambique em si, já arder. Mudou o quê? Nem na parte de educação, não está a andar nada. Crianças estão estudando no chão. Mudou o quê? Mas um país está cheio de madeira. Mudou o quê? Mas o meu filho está estudando no chão. Embaixo de árvore. Mudou o quê, meu irmão? Você sabe, pessoal. Agora a gente for lá. Questionados sobre os motivos de não celebrar a data como o Dia dos Heróis Moçambicanos, as fontes explicaram. Primeira coisa é comida. Segunda coisa é escola. Terceira coisa é emprego. Entende? Primeira coisa, a pessoa tem que comer. Segunda coisa, tem que ir à escola. Depois de escola, emprego. Percebes? E até então? Não existe. Pessoas estão a morrer com fome. Pessoas estão a morrer com fome. Até anciãs que passavam aqui na Baixa que passaram a pedir. Eles já andaram a impedir. Dizer que os empresários deveriam levar a comida ante o Conselho Municipal. O Conselho Municipal levava aquela comida, passava para as anciãs. Mas agora não estão a dar nada. Com caril de rabinho, rabinho de galinha não é caril. Qual é a carne que tem, rabinho? Qual é o gosto? Pescoço de galinha, qual é o gosto? A própria carne vai para onde? Anteriormente, no dia 3 de fevereiro, praticamente era uma festa. Era uma festa geral, nós nem vinhamos trabalhar, só ficávamos em casa só. De um tempo para outro tudo mudou. E hoje, praticamente... Temos que sair. Se você não sair, não vai ter dinheiro de comer em casa. Mas o que é que mudou em Moçambique nesses 50 anos? Praticamente não mudou nada, só piorou tudo. E o que... Nessa altura, nós sabíamos de mamãe quando fazer feijão, metíamos mão de vaca. Mas agora mete-se rabinho, rabinho não é caril.
O que gostaria que mudasse neste país? Mudasse em tudo. Mudar em tudo. Está tudo pior de verdade. Até a sede da nossa equipe de reportagem, os vendedores diziam esperar o dia 18 de março, dia divulgado pelo Venâncio Mondlane como uma data para homenagear os heróis moçambicanos. Agora me é difícil saber com quem começamos, mas selecione assim, Enoque Jala, porque consigo perceber a sua ânsia em comentar em torno desta peça de reportagem. Essa proposta de Venâncio Mondlane, tendo em conta o posicionamento dos cidadãos moçambicanos, o que é que lhe vem em mente? Eu vejo que foi recebido pelo nosso povo e o resultado é aquilo que nós vimos. As pessoas estão na rua a vender. Nós temos visto que nos domingos não tem pessoa na cidade de Maputo. Exato. Nos feriados nunca vimos ninguém na cidade de Maputo. Mas vimos uma cidade repleta de pessoas. Um dia normal. Talvez as lojas que dependem da lei. Mas as pessoas estão lá, cheias, na cidade de Maputo. Isso é uma tristeza muito grande. Significa que as pessoas acataram, o decreto foi recebido pelo povo e o que isso significa? Significa que dentro deste país nós temos dois presidentes. Temos um presidente paralelo, temos presidente das instituições, temos também um presidente do povo. Exato. E isso, se o presidente Chapo, eu ouvi ali alguém a dizer de que ele só chama o Venâncio se o Venâncio aceitar que ele é presidente. Então, para mim, isso é orgulho. Isso pode não construir o país. Num caso deste, se isso for verdade, nós precisamos de uma reflexão total. Olharmos primeiro no nosso povo, porque quem sai a ganhar nisto tudo é o nosso povo. Orgulho, vamos deixar à parte. Isso não vai construir o Moçambique que nós queremos. As pessoas estão lá na cidade, todos a reclamar, a dizer de que uma das coisas é fome. Exato. Este país é rico. Não é possível este país continuar como está. Precisamos de uma reflexão no seu verdadeiro sentido. Precisamos de Chapo sair, ir à rua, ir trabalhar com o povo, junto com o povo. Só que eu também sei de que ele, se não sentar no diálogo com o Venâncio Mondlane, este país não há de andar. Exato. As instituições têm tudo, têm armas, pode fazer, pode matar, mas nós podemos criar um outro barulho que nunca vai acabar mais. Vamos ser como Haiti, precisamos de nos colocar embaixo e começarmos a refletir no povo que nós queremos. De verdade, este é um país ingovernável. Nos seus últimos anos, eu lamento bastante o que eu estou a ver. Acredito que este país nunca mais será o mesmo. E o presidente Chapo precisa de ser estratega, pensar no país que ele quer, porque as coisas não estão bem dentro deste país. Ainda é possível resolver o problema. João Maçã. Eu estou feliz só por duas razões. Exato. O povo moçambicano resumiu o debate. As entrevistas que a TV Ação teve acesso hoje, encontrou o povo que disse aquilo que foi de facto o cerne do debate. O cerne do debate. Agora, a quem que deve de facto responder essas inquietações? É o governo do dia. Exato. Espero que
o governo do presidente Chapo também tenha acesso de assistir à TV Ação para ouvir o que o povo diz, para mudar de facto o cenário, porque o povo não quer muita coisa. Se nós conseguirmos só 5 coisas o Estado implementar, essas outras coisas de gás, de sei lá que nem conta no povo. Hoje fomos ressuscitar até energia elétrica, fomos ressuscitar a água, fomos ressuscitar as portagens, fomos ressuscitar aqueles problemas que ontem não era problema. Sabe por quê? Fome. Obrigado. Muito obrigada pela vossa presença e chegamos ao fim do nosso programa e é com enorme orgulho que celebramos neste dia 3 de fevereiro a força, a coragem e a determinação do nosso povo. Hoje lembramos do nosso povo, daqueles que com Eduardo Mondlane lutaram e dedicaram suas vidas pela libertação de Moçambique. Mondlane foi um líder visionário e tantos outros heróis que com ele juntaram-se a este legado com o objetivo de construir e desenvolver Moçambique. Sabemos também que, para além dos heróis ou dos grandes nomes que juntaram-se a Eduardo Mondlane, contamos também com todos vocês que fazem parte da história do nosso país. Contamos com homens e mulheres que diariamente acordam para trabalhar em busca do sustento. Contamos com todos os cidadãos moçambicanos que trabalham no setor formal ou informal, buscando cada vez mais melhorias para todos nós. É Moçambique, é de todos nós. E a quem nós podemos declarar herói? Herói, caro telespectador, nós declaramos a si, que diariamente luta para desenvolver o nosso país. Por essa razão, declaramos e desejamos um feliz dia 3 de fevereiro para todos vocês que acompanham a toda a programação da TV Ação. Voltamos na segunda-feira contando consigo. Continue a partilhar a sua heroicidade para todas as gerações vindouras, para todos aqueles que querem que Moçambique seja um lugar melhor para se estar. Até segunda-feira, quando forem 21 horas.